Quero cumprimentar a todos com um bom dia, na paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus por mais uma sessão de homenagem que a Assembleia Legislativa realiza em razão do transcurso dos 109 anos de fundação da Assembleia de Deus em Belém, no Pará e no Brasil, como a maior igreja hoje pentecostal no mundo. Quero também expressar o meu tributo de gratidão em nome do presidente desta casa, deputado Dr. Daniel Santos, e em nome de todos os meus pares, a gratidão a todos aqueles que estão assistindo esta sessão presencialmente, neste número diminuto, ou pela TV Alepa, pela TV Boas Novas, pelas mídias sociais. Eu agradeço a todos eles, desejando que Deus possa estar com cada um e cada família neste momento. Hoje eu não vou fazer, como todos os anos, um discurso contextualizando a história da igreja no seu campo de existência a cada época, ou no seu campo eclesiástico como um todo, contextualizando-a socialmente, culturalmente. Eu prefiro hoje que nós transformemos esta sessão num verdadeiro culto. Sabem por quê? Eu respondo, pastor Samuel Câmara. Esta sessão é a primeira sessão que esta casa está realizando depois de 3 meses de suspensão dos trabalhos presenciais em razão dos protocolos de saúde, e nós ficamos impedidos aqui também de realizar qualquer reunião presencial. O que temos feito, a partir até de uma emenda constitucional de minha autoria, são sessões remotas, de modo remoto. Então, esta sessão, ela é emblemática, porque traz todo um simbolismo de recomeço. É como que o sol estivesse novamente nascendo para nos trazer um novo tempo. Traz todo o simbolismo de reconstrução, de esperança, a volta das liberdades de expressão, liberdade de reunião, liberdade religiosa, liberdade de expressão da fé. Liberdades essas que estiveram travadas, ainda estão travadas, em razão da grande luta que todos estão se empenhando de combate à pandemia denominada da Covid-19. Mas esta sessão, ela recomeça de novo sessões presenciais, com toda a cautela. Aliás, a nossa sessão está servindo de modelo para saber se vai ter sessão presencial ou não. Mas confiaram tanto na disciplina, e também tanta era a saudade daqueles louvores em que o nosso coral, com a nossa orquestra, sempre estavam entoando nas sessões canções ungidas, canções cheias de poder, cheias de autoridade, canções que chegavam até aos céus e atraíam lá do trono da graça de Deus a sua Shekinah, a sua manifestação, e os glórias, aleluias, sempre aconteceram
como vai acontecer hoje, que vocês podem começar a liberar aí para o céu, porque afinal de contas, este é um culto de gratidão a Deus. Estamos voltando, e o tema desta festa, pastor Samuel Câmara, já termino essa saudação, porque o nosso intuito é passar para os pastores, e eu até quero enaltecer a tantos outros pastores que estão presentes, mas que já foram citados na pessoa do nosso pastor, o presidente Samuel Câmara, pastor Felipe, estaria o pastor Eurípides, há vários pastores aqui. Então queremos que se torne essa sessão num culto de intercessão a Deus, intercessão por esta casa, intercessão por Belém, pelo Pará e pelo Brasil. O Brasil, ele está num momento de polarização muito grande, autoridades não se entendem, e o tema da nossa festa, como dizia, é um tema primeiramente profético, é um tema em que o pastor da igreja recebeu essa inspiração: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Aqui na Assembleia de Deus, é um tema que se reporta à família, é um tema que contempla a família nas suas gerações, nos ciclos. Lá em casa, por exemplo, eu posso dizer, porque é diferente um pouco, os meus filhos e do meu benzinho, da Bela, que está ali, né, terão e têm, graças a Deus, a mesma fé que eu tenho. O meu pai, ele pôde dizer isso, pastor Samuel Câmara. O meu pai pôde dizer a mesma coisa. A minha mãe pôde dizer a mesma coisa. A minha avó pôde dizer também. E são centenas e centenas de gerações a partir do meu pai, que hoje expressam esse contentamento. Eu me lembro que o pastor Felipe, em uma das mensagens do ano passado, ele recordava a Timóteo, quando Paulo dizia: olha, Timóteo, eu trago a boa lembrança, a fé não fingida que tinha a tua avó Lloyd, que tinha a tua mãe Eunice, e a mesma fé que habita em ti. Pastor Joaquim podia dizer isso também, que a fé que ele possuía inabalável em Deus era a mesma fé que habitava em mim e nos seus netos, nas suas netas. Então, esse tema é um tema voltado para a família, mas não é só um tema profético no seu enunciado, é também uma revelação profética. Pastor Samuel Câmara, o senhor oficializou esse tema no ano passado. Ninguém pensava em pandemia. Se eu fosse falar que o mundo iria estar paralisado num caos de saúde e numa crise apocalíptica na economia mundial, ninguém iria acreditar. Mas o Espírito Santo, ele tocou, ele revelou. É um tema de revelação. Revelação também. Revelação de que os avós, os pais, os filhos, os netos deveriam atentar para louvar a Deus juntos. Isto é, fique em casa, fique em casa. Os templos ficaram vazios, mas a igreja ela não viveu sempre nos templos. Os templos, na verdade, surgiram mais de Constantino para cá, século IV para cá. As igrejas, se você for ler Atos dos Apóstolos, vai ver que a igreja foi perseguida, e foi só a partir daí que a igreja cresceu. Então, por onde passavam os perseguidos, eles anunciavam a palavra aos perseguidores, como foi o caso de Saulo de Tarso, e assim os perseguidores passavam a se converter, e já mudavam de lado e passavam a ser também perseguidos, porque o evangelho, ele não procura olhar tamanho de cargo, de poder, de autoridade, de beleza física. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Então, por isso que o Espírito de Deus revelou para o seu ungido este tema da família. Nem sempre, como eu dizia, ficaram nos templos, mas nesse período de pandemia, a igreja, profeticamente pelo tema, saiu dos templos, ficou em casa, eu lá com a minha família, com os meus filhos, com meus netos, também outros filhos e filhas, outras filhas em outras casas, pela TV Boas Novas, pelas redes sociais, ficamos assistindo os cultos, oportunidade para nos abraçarmos, lermos a palavra juntos, orarmos juntos, voltamos àquele convívio de debater, de nos deliciar na palavra de Deus. Então, esse vírus não teve o poder de impedir o avanço da igreja, até porque os grandes avivamentos da história surgiram sempre depois de perseguições, depois de cataclisma, depois de momentos em que o mundo ficava aturdido. Era nessas horas que o povo se levantava cheio de poder, da graça de Deus, para dizer ao mundo: você está sem paz, você tem muito dinheiro, mas não tem paz, não tem alento, o coração está vazio. Mas eis aqui, quem tem a solução, quem tem a esperança para você e para a sua família, eis aqui Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Ele tem a resposta para você. E eu quero terminar, pastor Samuel, dizendo que o mundo se baseia tanto na riqueza, na ciência, na força, seja ela força física ou do poder político, e agora esse vírus surgiu, não dá nem para enxergar o tamanho do vírus. Quem tinha dinheiro ficou apavorado. Um caso que saiu pelas redes sociais, um milionário, muito rico, morreu, e a sua filha disse: é verdade, meu pai tinha muito dinheiro, mas ele morreu porque não conseguiu uma coisa que é de graça, o ar. Ele não conseguiu o ar para respirar. Então o dinheiro não resolveu, veio a depressão para tantas famílias. Aqueles também que esperavam na ciência a grande solução, não conseguiram. Cada nação dizia uma coisa, cada grupo de cientistas. Fui fazer o exame aqui no Hospital Belém, cada médico me dizia uma coisa. Fiquei aturdido, alguém olhou a tomografia do meu pulmão e disse: está morto praticamente, está tudo tomado. Eu disse: e agora? Não vou parar por aqui, deixa eu consultar outros médicos. Aí chega no outro médico, ele diz: está limpo, completamente sarado. Então a confusão da ciência, dos médicos. Então a ciência, que é uma segunda sustentação, não resolveu. E também o poder político, o poder da força não resolveu. Está aí o país conflagrado, autoridades municipais, estaduais e nacionais em conflitos, ninguém se entende. E nosso Deus falou sobre isso. Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que faço misericórdia, que faço justiça, que faço juízo sobre a terra, porque é destas coisas que eu me agrado, diz o Senhor. Então nunca as pessoas buscaram tanto Deus como agora nesta pandemia. Dinheiro não resolveu, riqueza não resolveu, ciência não resolveu, poder político não resolveu, mas o Evangelho de Cristo resolve. É a única esperança, não apenas para esta vida, mas para uma vida eterna. E agora finalizo agradecendo pastor Samuel Câmara, mais uma vez, como meu pastor, a sua presença aqui. E dizendo que eu louvo a Deus, porque há mais de 30 anos a Assembleia de Deus tem me colocado no parlamento.
sou membro da Assembleia de Deus em Belém, como foi meu pai, que por mais de 70 anos foi pastor da igreja, vários irmãos pastores, cunhados, e eu, minha esposa, meus filhos, filhas, filho, netas, netos. Logo mais vai estar chegando a primeira filha do Raimundo Santos Júnior, é a minha 7ª neta, Anabela. E essa felicidade não é porque tenhamos acumulado algum bem na vida, mas é porque eu e a Bela temos a certeza que os nossos filhos, que os nossos netos têm a mesma fé que nós temos, e que os nossos nomes também estão escritos no livro da vida, e que meu pai que já foi, minha mãe que já foi, minha sogra que já foi, meu sogro que está lá, meu cunhado que há poucos dias também chegou lá, a sogra da minha filha, mãe do meu genro querido pastor Ciro Daniel, também há poucos dias chegou lá. Mas eles chegaram lá e dizendo: olha, Jesus, nós já viemos, mas os nossos filhos, nossos netos ficaram lá. Daqui a pouco eles, com o ciclo da reprodução, terão os netos dizendo a mesma coisa, bisnetos, trinetos. O certo é que o novo coronavírus não conseguiu impedir o avanço da igreja. A igreja cresceu nessa pandemia e vai crescer muito mais daqui para frente. Avivamento está chegando, estamos no aquecimento do avivamento. Temos certeza, viu, Benzinho, que breve estaremos juntos no céu. E agora, finalizando, eu quero dizer para vocês, não sei se o coral vai cantar de toda a cidade, se der, inclua aí na lista. Mas muita gente, quando fala no céu, fala pensando na teoria da prosperidade, pastor Felipe. Fala pensando só nas ruas de ouro, nos jaspes, nas riquezas preciosas, ou nas coroas, nas recompensas que irão receber lá. Mas o mais importante do céu não é isso. O mais importante do céu, sabe o que é? É o conhecimento que você vai ter de Deus, de dia, de noite. 1 milhão de anos passando ali, fluindo do conhecimento de Deus, sentindo a presença de Deus, convivendo com Deus. Você já pensou o que é isso? Conviver com alguém aqui que lhe agrada, o familiar já lhe faz bem, quanto mais conviver com o próprio Deus, Criador do universo, que é amor, que é misericórdia, que é poder, que é autoridade. Que maravilha! E esse é o grande nosso anelo. Estamos um dia todos juntos, na presença de Deus. Que Deus abençoe este plenário, que Deus abençoe o nosso presidente, doutor Daniel Santos. Muito obrigado pelo apoio, doutora Rebeca Hesque, de nossa secretária legislativa, minha querida doutora Alda Santos, da comunicação, que aqui está, querida Mara Lopes, nossa jornalista Roberto, tantos servidores desta casa. É que Deus abençoe as famílias enlutadas por essa pandemia. São dezenas, são centenas que partiram, mas no meio da dor e no meio das lágrimas, o Espírito Santo nos conforta, porque Ele é derramado em nossos corações pelo próprio Deus. Finalizo, pastor Samuel, e até falei mais do que devia, dizendo o seguinte: nesta pandemia, no meio da dor, eu aprendi mais uma lição com o Espírito de Deus. O meu cunhado estava sofrendo, padecendo, estado muito grave, e quando chegou no momento da morte, que a minha filha Débora, que também foi contraída pela Covid na linha de frente, ela com a Andréia, que são profissionais de saúde lá na Santa Casa, foi dar notícia. Eu disse: minha filha, vá com calma, prepare o espírito. Mas quando a minha filha ligou e disse: mamãe, não tem, os médicos disseram que não tem mais jeito. Naquele momento de lágrimas, de dor, eu achava que a minha esposa ia realmente prantear muito,
Sabe o que aconteceu? Ela disparou falando em línguas estranhas, em línguas do céu. E do outro lado da linha, Débora também começou a falar em novas línguas. E ficaram muitos minutos falando línguas estranhas e profetizando. Era a dor do coração, a dor da partida, mas era a presença ainda mais forte do Espírito Santo de Deus, da igreja, da família, a igreja em que os nossos filhos e nossos netos têm a mesma fé que nós temos, amém?